Boa noite, meus amigos e irmãos da Igreja Batista Sul e aqueles que não são da nossa igreja, mas estão conosco nesse momento. É um prazer muito grande estarmos juntos, estarmos unidos em espírito e através da tecnologia eu poder estar com você no conforto da sua casa. Nós estamos iniciando esse culto de celebração a Deus, louvando o nome do Senhor, estamos aqui reunidos e eu queria, antes de começar, pedir a você que, se não está inscrito no nosso canal, que você possa fazer isso nesse momento. Se quiser ativar o sininho aí do lado para receber notificações de quando tivermos novos estudos no canal. E se você tem sido abençoado de alguma forma através desse canal da nossa igreja, curte o vídeo e compartilhe também esse culto com algum amigo, algum familiar, para que ele se junte a nós nesse momento de culto, nesse momento de adoração. Eu queria rapidamente falar para você a programação da nossa igreja nessa semana. Na quarta-feira nós teremos o último episódio do nosso estudo Conhecendo as Doutrinas da Graça, Descobrindo as Doutrinas da Graça. Esse será o último episódio e nós estaremos respondendo todas as perguntas relacionadas ao tema. Então, se você tem alguma pergunta de um estudo anterior, pode nos enviar que nós estaremos respondendo nessa quarta-feira. E você que não teve oportunidade de ver os outros episódios, participe conosco, porque com as perguntas que já estão preparadas e as pessoas ainda enviarão, eu tenho certeza que você vai crescer muito no entendimento da graça de Deus e da salvação que vem do Senhor. No domingo, pela manhã, às 10 horas, no Instagram, no perfil IBSU-JF, nós teremos uma escola bíblica voltada para adultos, e no perfil relevantes.ibsu-jf nós teremos uma outra classe, também online, também no Instagram, para adolescentes e jovens. Eu quero te encorajar a participar aos domingos pela manhã da nossa escola bíblica, nesses dois perfis do Instagram. E à noite, às 19 horas, nós estaremos aqui, se Deus permitir, mais uma vez nesse culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Enquanto nós estamos avançando, hoje já é o 5º domingo que nós estamos tendo culto online. E nós estamos fazendo essa contagem e percebemos que já passamos de um mês que nós não temos cultos presencialmente. E a situação, ela vai acontecendo de tal forma, de tal maneira, que muitos começam a ficar amargurados, desencorajados, desmotivados. Então eu quero ressaltar nessa noite e lembrar você que, apesar de estarmos em quarentena, apesar das nossas dificuldades e desafios, Deus tem sido maravilhoso, Deus tem abençoado a nossa igreja de uma forma incrível. Nós temos relatos de pelo menos 2 pessoas que entregaram a vida para Cristo, outros relatos de experiências maravilhosas, de pessoas que tiveram a oportunidade de falar da fé de uma forma única, especial, oportunidades que surgiram justamente por esse momento. Tem sido muito bonito perceber a liberalidade, a generosidade de alguns irmãos para auxiliar aqueles que não têm, que estão tendo dificuldade nesse momento. E a nossa igreja tem sido um canal de bênção para abençoar não só os seus membros, mas pessoas também que não são membros da nossa igreja, independente se são seguidores de Jesus ou ainda não. A nossa igreja tem abençoado pessoas, famílias, então nós temos que celebrar, porque nesse momento de dificuldade, Deus não tem só suprido para o seu povo, mas usado a sua igreja para abençoar outras pessoas. Então nós queremos iniciar esse culto com uma oração, sobretudo de gratidão. Eu quero que você agora pare e pense um pouco, diante de tantas notícias ruins que você tem ouvido, diante de tantas situações difíceis talvez que você tenha enfrentado, qual o motivo que você poderia agradecer a Deus nesse momento? Nós não podemos perder o coração grato. Nós temos que ver o que Deus está fazendo apesar das dificuldades. Nós temos que, pela fé, perceber a mão soberana do Senhor operando, ainda que aos nossos olhos humanos estejamos diante de uma situação difícil. Então eu quero invocar o nome do Senhor para que Ele nos abençoe nesse culto de adoração. Eu quero também louvar a Deus por aquilo que Ele está fazendo em nosso meio e também na sua vida, e quero te encorajar pela fé
agradecer. E talvez você está dizendo no seu coração agora: pastor, eu não tenho nada para agradecer, essas semanas têm sido horríveis e difíceis, então eu quero te agradecer, quero te encorajar a agradecer pela fé, também por essa aprovação, porque em todas as coisas Deus trabalha em nossas vidas. Vamos orar? Se você puder, feche seus olhos onde você estiver. Senhor, em nome de Jesus, nós já estamos na 5ª semana, Senhor, que nós não podemos nos reunir publicamente, e entendemos essa situação, as orientações dos governantes, oramos para que o Senhor continue a trazer a eles sabedoria do alto. E, Senhor, sentimos falta, sentimos saudade de louvarmos juntos, de estarmos unidos, de crescermos juntos, fisicamente falando, porque sabemos que espiritualmente nós continuamos unidos. Nós sabemos, Deus, que o Senhor continua a trabalhar na sua igreja, o Senhor continua a trabalhar nas nossas vidas, por isso, Senhor, nós queremos te agradecer. Nós queremos, Senhor, pela fé, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo de bom que o Senhor tem feito nessa quarentena, por aquelas famílias que estão ficando mais próximas, por aqueles irmãos que estão sendo renovados espiritualmente, porque passaram a ler mais a Bíblia, a orar mais, as famílias começaram a fazer cultos nos seus lares, devocionais em família. Muito obrigado por tudo isso que o Senhor está fazendo. Muito obrigado por tudo isso, Deus, que o Senhor tem feito através dessa igreja, as famílias que estão sendo abençoadas, pessoas que estão, Deus, entendendo o Teu amor e o Teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor, por tudo, inclusive pelas limitações, dificuldades que quebrantam o nosso coração e nos aproximam de Ti, nos aperfeiçoam, Senhor. Pai, agora eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo, a Tua presença, Deus, possa inundar essa casa, possa inundar esse coração. Talvez essa pessoa que está assistindo conosco agora, se sentindo sozinha, porque Deus, no meio dessa quarentena, não tem a oportunidade de ver pessoas queridas. Deus, mora só. Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa inundar esse local, possa inundar essa casa, possa inundar esse coração, e que a Tua presença seja derramada, Senhor, em nossos corações, enquanto estudamos a Tua palavra, enquanto, Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome com cânticos de adoração espiritual. Ó Deus, esteja conosco nessa noite, fala conosco. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós queremos agora trazer uma breve reflexão de um texto bíblico que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 13 e 14. O texto bíblico diz assim: agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e do que é teu nós te damos. Nesse texto, nós temos um princípio bíblico, um princípio espiritual muito claro, de que tudo que nós temos, todos os nossos bens materiais, na verdade, eles pertencem ao Senhor. Seja no momento de mais fartura, seja no momento de escassez. Nós precisamos sempre nos lembrar que o que temos é fruto das mãos do Senhor, fruto da graça e da bondade divina. Por isso podemos cultivar um coração grato. E aqui também, nesse momento em que o povo de Israel estava fazendo ofertas ao Senhor, eles estão verbalizando aqui nessa oração de que, na verdade, o que eles estavam dando a Deus pertencia ao próprio Deus. E esse é um princípio para nós, você que está nos ouvindo e não é evangélico, não tem muito entendimento da Escritura, talvez. Nós, quando ofertamos, quando nós entregamos algo, nós não estamos simplesmente o fazendo para abençoar um contexto organizacional humano. Nós temos no coração que isso também é um ato de adoração a Deus. Então eu quero encorajar você a entregar o seu dízimo, se você tem essa aliança pessoal, livre com Deus. E também, se você puder e desejar, ofertar ao Senhor, não somente como um ato de adoração, mas uma expressão de amor ao seu próximo, de amor à nossa igreja, para que possamos honrar e continuar abençoando vidas através dos recursos materiais. E você que está nos ouvindo, se sente no coração o desejo, a conta bancária já está aqui, você pode ver, você pode também participar e adorar a Deus sendo parte desse projeto do reino de Deus que é a Igreja Batista
Sul. Nós cremos que Deus tem provido, nós cremos que Deus tem providenciado, e por isso eu quero orar agora para que o Senhor continue a suprir suas necessidades e orar de uma forma especial pela sua vida financeira, pela sua situação econômica. Eu sei que você talvez está ouvindo e até sentiu agora uma tristeza no coração, porque realmente não tem nada para contribuir. Nós queremos orar para que em nome de Jesus o Senhor possa ter piedade de nós, piedade de você nesse momento. Então vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que o teu povo tem sido fiel, nós sabemos, Deus, que a tua igreja permanece, Senhor, cumprindo o compromisso que ela tem contigo, e assim o Senhor vai suprindo as necessidades dessa casa, Senhor. E eu quero pedir que o Senhor multiplique os recursos, eu quero pedir, Deus, que o Senhor nos auxilie a honrar tudo aquilo que nós precisamos honrar. E Deus, eu quero te pedir que o Senhor possa multiplicar na vida desses irmãos que com alegria, com liberalidade, têm sido, Senhor, fiéis, mesmo em meio a lutas, dificuldades e provações. Deus, e aquele que está nesse momento ouvindo essa oração, está desesperado talvez, Deus, está preocupado porque não sabe como vai pagar as contas. Ó Deus, rogando, Deus, que esse dinheiro, esse auxílio do governo chegue essa semana. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor multiplique, que o Senhor abra a porta, que o Senhor, Deus, delibere, que o Senhor opere, Deus, que o Senhor supra de alguma forma, de alguma maneira, e que, sobretudo, Deus, haja paz nesse coração desse pai, Deus, dessa mãe que tem que sustentar essa casa. Deus, em nome de Jesus, que a paz do Senhor esteja com essa pessoa, que ela não tome nenhuma decisão precipitada, nenhuma decisão baseada no desespero, porque sabemos, Deus, que questões materiais, Deus, elas são secundárias diante, Deus, de um projeto maior que o Senhor tem na nossa vida. E assim, Senhor, não deixe que essa pessoa tome nenhuma decisão impensada, nenhuma decisão, Deus, que foge do teu projeto, do teu plano para a vida dela. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia do Brasil, Senhor, tem misericórdia do mundo, Deus, por essa questão toda de coronavírus e pandemia, que o Senhor tenha misericórdia das nações, e pedimos, Senhor, pelo nosso país tão frágil economicamente, que o Senhor tenha piedade e, Deus, opere de uma forma especial. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos essas necessidades todas nas tuas mãos e assim oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, vamos agora louvar o nome do Senhor com cânticos, com louvores. Olha, se você pode, quero te encorajar aí na sua casa, ficar de pé, vamos louvar juntos. Se você conhece essa canção, adore ao Senhor, abra a sua boca, vamos louvar o Senhor. Eu tenho certeza que vai fazer muito bem para a sua alma. Vamos louvar o Senhor. Senhor, eis que queremos essa noite, declare: eu te busco, te procuro, olhei no silêncio tu estás. Declare: eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, porque conhecer-te eu quero. Senhor,
deseja isso, declare mais uma vez. Declare mais uma vez a Ele. Ele está te ouvindo. Declare sim. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Sempre mais, Senhor, desejamos. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Diga, Senhor, te quero mais. Aleluia. Nós desejamos o Senhor. E como eu falei, aqui eu não consigo ouvir a sua voz, mas eu tenho a certeza que o Senhor está aí também, recebendo louvor, recebendo a honra e a glória que Ele é devida. Aleluia. Vamos declarar isso. Vamos declarar que o Senhor é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. Declare. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos e nada temerei. Nada tememos sim. Tu és santo, ó Senhor. Declare que Ele é santo, diga. Declare sua confiança. Só em ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que me estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Em ti nós colocamos a nossa confiança, Deus. Em ti nós colocamos a nossa vida, porque nós sabemos que em ti nós estamos seguros. Aleluia. Declare mais uma vez comigo. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Declare se ao teu lado. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos. Eu nada tememos. Oh, nada tememos com o Senhor. Tu és santo, ó Senhor. Declare forte onde você estiver, declare. Tu és digno de louvor. Declare a Ele mais uma vez. Só em ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que me estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que me estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinará. Aleluia. Nós sabemos que o Senhor irá nos buscar. Oh, nós estamos debaixo da poderosa mão do nosso Deus. Por isso declare: vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Você pode declarar forte: vem Jesus,
Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Declare mais uma vez a Ele. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Então declare sim. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Vamos declarar mais uma vez. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor aí onde você está. Você pode dizer: eu creio nisso. Aí está a minha segurança, porque eu sei que meu Rei vivo está. Aleluia. Seja engrandecido o Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Hoje, meus irmãos, nós vamos expor esse texto bíblico que nos ensinará muito sobre o final dos tempos. Para você que não é alguém que estuda a Bíblia com regularidade, está nos ouvindo nessa noite, sim, nós cremos em uma história progressiva, numa linha reta, onde Deus, que criou todas as coisas, também dará fim à história como nós conhecemos e nós entraremos na eternidade. Então a Bíblia aponta sim para um fim do mundo, um fim dos tempos. Não ocorrendo por acaso com uma guerra nuclear ou algo inesperado e abrupto, mas o próprio Deus dando ponto final na história que Ele mesmo começou a escrever. E dentro dessa perspectiva bíblica de final dos tempos, existe um ensinamento, uma doutrina que é o arrebatamento da igreja. Para aqueles que são novos evangélicos, talvez você não esteja tão familiarizado, mas para aqueles irmãos que já caminham com Jesus há um tempo, você vai se lembrar que esse assunto, sobretudo na década de 90 e anos ainda mais antigos, era um assunto, uma temática que muitos estavam empolgados em ler, em estudar, em se aprofundar, e diversas teorias surgiram ao longo da história a respeito do arrebatamento da igreja. Então, nessa noite, nós queremos não só falar sobre o final dos tempos, mas de uma forma específica, também queremos trazer a nossa perspectiva bíblica a respeito da questão do arrebatamento. Para você que não está familiarizado com o tema, eu não quero que você fique voando na pregação ou desinteressado, pegue seu celular em casa, onde não tem ninguém vendo aí da igreja, e vá fazer outra coisa. Eu quero você concentrado aqui conosco. Portanto, eu quero ler rapidamente 5 versículos com vocês, bíblicos, que explicam para nós o que é o arrebatamento. Então, nós leremos agora 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13 até o verso 18. Preste atenção, porque fica muito claro o que é o arrebatamento nesses versículos. Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, ou seja, aqueles que morreram, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Ou seja, quando Jesus voltar à terra, e a Bíblia diz, nas palavras do próprio Jesus, ele vai voltar de uma forma visível. É um evento único na história. Jesus volta com seu corpo ressurreto e todas as pessoas no mundo ao mesmo tempo vão ver Jesus vindo. É algo incrível, é algo sobrenatural que vai acontecer. E ele diz que quando ele vier, ele vai trazer na companhia dele aquelas pessoas que morreram e estão esperando
esse dia para ressuscitarem com Cristo Jesus. E, pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que estivermos vivos quando esse dia chegar, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. E ele vai explicar isso logo em seguida. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ou seja, haverá um momento específico lá no céu, uma trombeta, a gente não sabe exatamente o que é isso. Então Jesus vai descer dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando Jesus está retornando, os mortos que morreram crendo em Jesus, esperando e confiando em Jesus, vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Então, Jesus está vindo, todo olho está vendo, os mortos estão ressuscitando em Cristo, e depois nós vamos começar a subir, e o nosso corpo, num piscar de olhos, será transformado, e nós seremos revestidos, o pecado sairá de nós, nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus, semelhante àqueles irmãos que ressuscitaram, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Isso é a doutrina, o ensinamento do arrebatamento da igreja, que em determinado momento da história, Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, vai regressar à terra, e regressando à terra, ele vai levar a igreja, aquelas pessoas que creem nele, que estiverem vivas, para se encontrar com ele nos ares e depois passarem a eternidade juntamente com o Senhor. Essa é a doutrina do arrebatamento da igreja. Bom, feito essa introdução para familiarizar você e para relembrar talvez você, meu irmão, que já tinha ouvido falar do tema e gostaria talvez de relembrar em qual versículo bíblico ele se encontra, hoje nós vamos falar sobre esse assunto, que é, ao meu ver, um dos temas mais controversos dentro do cristianismo e que há, infelizmente, muita má compreensão a respeito dessa realidade, muitas opiniões que estão indo além da Escritura. Então, nosso objetivo aqui é trazer um fundamento bíblico mínimo a respeito do assunto do arrebatamento. E também eu gostaria de falar sobre isso nessa noite, falar sobre o final dos tempos nessa noite, porque nesse contexto de coronavírus, eu tenho recebido muitas perguntas nesse sentido, a respeito de fim dos tempos, a respeito do surgimento do anticristo, de arrebatamento da igreja, porque diante da letalidade do vírus que nós estamos enfrentando enquanto sociedade humana, o medo, a inquietação, as dúvidas, é inevitável que as pessoas comecem a fazer escatologia, ou seja, comecem a pensar na doutrina das últimas coisas. Esse é o significado de escatologia. As pessoas começam a pensar sobre o fim do mundo, porque pessoas estão morrendo. Então, elas começam a pensar em profecias bíblicas. Então, diante disso tudo, nós queremos começar a analisar esse texto. Nós vamos agora olhar esse texto com mais cuidado, com mais carinho, analisar e tirar verdades para nossas vidas, tirar o entendimento desse texto para trazer conhecimento, entendimento, paz e tranquilidade para o nosso coração. Então diz assim o texto bíblico no verso 1 e 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. O que estava acontecendo na igreja dos irmãos ali da cidade de Tessalônica? Paulo tinha escrito uma primeira carta e os irmãos, diante daquela carta, ficaram com aquela sensação de que Jesus estava voltando muito em breve. E, a princípio, não tinha nada de equivocado na carta de Paulo, não somente a princípio, de fato não havia. Nós temos, inclusive, essa primeira carta, lemos aqui um trecho dela, falando sobre o arrebatamento. E por causa desse assunto escatológico de arrebatamento que o apóstolo Paulo trouxe na primeira carta, muitos irmãos da igreja de Tessalônica ficaram muito preocupados, muito ansiosos. Alguns largaram o emprego e começaram a viver uma vida espiritual única e isolada, porque eles criam que Jesus estava voltando a qualquer momento. E parece que algumas pessoas escreveram algumas coisas, algumas cartas, e começaram a ensinar que o dia do Senhor já tinha chegado. É difícil para nós sabermos o que isso significa exatamente,
mas nós temos aqui minimamente duas possibilidades. A primeira possibilidade é que as pessoas acreditavam que Jesus iria voltar naquele mês ou naquele ano, algo muito próximo. Esse seria o significado dessa última expressão aqui do versículo 2, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Agora, uma segunda possibilidade de interpretação é de que algumas pessoas estavam ensinando que Jesus já tinha voltado para um grupo de pessoas já tinha sido arrebatada e aqueles irmãos tinham ficado ali, então eles estavam perturbados. Independente de qual seja o significado de dando a entender que o dia do Senhor já chegou, o ponto é que as pessoas ali em Tessalônica estavam perturbados, a mente deles estava ansiosa, preocupados, desesperados, e parece que houve alguma carta, alguém que falou alguma coisa, e Paulo está pedindo, gente, não fiquem perturbados. Essa é a nossa primeira consideração a respeito desse assunto. Seja você alguém que já estudou sobre o arrebatamento, sobre o fim dos tempos, seja você que está ouvindo isso pela primeira vez, diante de tantos vídeos que circulam na internet, tantas coisas que nós recebemos no WhatsApp, eu quero pedir que você mantenha o equilíbrio. Às vezes eu recebo algumas mensagens de algumas pessoas e nós sentimos no tom das perguntas uma ansiedade, uma preocupação. Agora há uma nova discussão a respeito da marca da besta, e desculpe você que não está familiarizado com isso, eu te peço licença um minutinho para dizer algo para as pessoas que se preocupam com isso, que sabem o que isso se trata, porque quando eu era adolescente se falava que a marca da besta era o código de barras. Depois começaram a falar que a marca da besta era um chip que seria instalado subcutâneo. Agora eles já estão falando, e eu recebi um vídeo esses dias, algo a respeito de um QR Code, usado por um determinado governo do mundo, para essa questão específica do coronavírus. Então, as pessoas, elas ficam ansiosas, ficam preocupadas, alguns começam a apontar que Jesus vai voltar no ano tal. Então, o texto bíblico está dizendo para nós aqui, não se deixem demover facilmente, nem fiquem perturbados. Então, sempre que você receber um vídeo a respeito do fim dos tempos, a respeito da volta de Jesus, a primeira coisa que você deve fazer é não se preocupar. Porque se você crê em Jesus, haja o que houver, seja qual for o cenário, você está guardado e protegido. Não tem por que você ficar ansioso, desesperado, preocupado. Jesus é o seu Senhor, Ele é o pastor, o bom pastor que cuida das suas ovelhas. A preocupação que você tem que ter é, eu sou ou não sou uma ovelha de Jesus? Eu estou guardado pelo Senhor ou não estou guardado? Essa é a sua preocupação. Tendo isso certo e claro, fique em paz, meu irmão. Não se demova por qualquer palavra, por qualquer vídeo que você vê, qualquer um que tem título de pastor, e alguns até se autodenominaram pastor, estão prevendo, dizendo e acontecendo. Fique em paz. Seja qual for a sua perspectiva, o que você receber, essa é a primeira consideração que nós temos. Não sabemos se o Covid vai dar cabo a uma série de eventos que vai protagonizar, oportunizar a vinda do anticristo. Não sabemos, mas não temos que ficar ansiosos por isso. Ponto. Essa é a primeira grande consideração, grande contribuição do texto para nós. Agora, olhando aqui para o versículo 3, o texto bíblico diz assim, ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha reticências. O que isto... a que isto se refere aqui no texto? Isto não acontecerá. Do que ele está falando? Ele está falando do que está lá no versículo 1, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, o nosso encontro com Ele. Ou seja, ele está falando aqui do arrebatamento da igreja, na minha perspectiva. Claro que nem todos os pastores vão concordar com essa interpretação, também não é a minha única e solitária perspectiva, né? Tem diversos outros autores e pessoas mais capazes que eu que apontam nesse sentido, mas o que nós cremos aqui é justamente que o texto está falando sobre o medo daqueles irmãos tinham, de que o arrebatamento já tinha acontecido, ou aconteceria talvez a qualquer momento, de repente, naquele mês, naquele ano, então eles não estavam nem trabalhando mais, porque não importa, para que trabalhar, depois do coronavírus trabalhar não, porque Jesus vai arrebatar a igreja. E aí Paulo vai dizer o seguinte, falou, olha gente, antes do arrebatamento, antes disso acontecer,
ele diz, ninguém engane vocês. Isso não vai acontecer sem que primeiro, ou seja, antes do arrebatamento da igreja, antes de Jesus voltar e nós encontrarmos Jesus nos ares, haverá alguns eventos que precisam acontecer antes do retorno de Jesus e antes do arrebatamento da igreja. Esse texto vai trabalhar 2 eventos. Se nós voltarmos para Mateus 24, se você não viu essa pregação, ela está aqui, foi pregado há 2 ou 3 finais de semana atrás, está aqui justamente nessa playlist aqui no canal da nossa igreja, na playlist Cultos Online, temos uma exposição de Mateus 24, que nós vemos outros sinais que precisam ocorrer para o retorno de Jesus. Mas aqui nesse texto nós temos 2. O primeiro é a apostasia, não há muito detalhes, nós vamos falar pouco. O segundo é o aparecimento do anticristo, onde ele dá muitos detalhes e nós vamos nos beneficiar disso. Ou seja, eu já quero ser muito claro e objetivo aqui, que o arrebatamento da igreja não ocorrerá, na minha perspectiva, baseado nesse texto, sem que primeiro ocorra a apostasia e o aparecimento do anticristo. Então o texto diz exatamente isso, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é essa apostasia? É o que Jesus disse lá em Mateus 24, quando ele se referiu ao momento onde diversas pessoas iriam negar a fé, onde o amor de quase todos, disse o Senhor Jesus em Mateus 24, de quase todos iria se esfriar. Nós nunca presenciamos na história do cristianismo um momento em que grande parte ou quase todos aqueles que professavam sua fé em Cristo abandonaram a sua fé. Este dia vai chegar. A apostasia virá. O texto bíblico não dá detalhes. Alguns dizem que é justamente por causa do aparecimento do anticristo, onde a perseguição vai ser severa e as pessoas vão começar a abandonar a sua fé. Ainda que o texto não deixe claro para nós qual seja o motivo, a razão, nós temos que tomar cuidado, porque hoje nós vivemos uma tendência onde pessoas cada vez mais professam uma fé em Cristo com os seus lábios, mas as suas atitudes, o seu caráter, as suas práticas estão muito distantes do relacionamento com Cristo. Então, eu não penso que talvez eu não penso que essa apostasia signifique todas as pessoas sendo radicalmente contra Cristo. Eu acho que é algo muito parecido com o que nós já vivemos hoje nessa cultura pós-moderna ocidental, onde Cristo não é mais eficaz ou eficiente do que Papai Noel ou Coelhinho da Páscoa. Ele é um símbolo mitológico para a maior parte das pessoas que vivem no Ocidente, sobretudo na Europa, no Hemisfério Norte, e isso é uma tendência cada vez maior na nossa sociedade também, na América Latina, enquanto nós crescemos na pós-modernidade, enquanto sofremos essa aculturação da pós-modernidade, cada vez mais Cristo vai se tornando um símbolo periférico na vida das pessoas. Então as pessoas vivem de uma forma completamente distante daquilo que Cristo propõe na sua palavra, mas abrem o coração e a boca para dizer que amam a Jesus. Elas dizem que amam a Jesus, mas elas não querem ter nenhum tipo de contato com o corpo de Cristo, que é a igreja. Então acho que esse movimento de desaceleração do crescimento do evangelicalismo brasileiro, segundo a última pesquisa, e o crescimento desse número de evangélicos sem igreja é um apontamento para essa realidade de apostasia que vai crescer e vai, de fato, dominar o cenário mundial. As pessoas vão abandonar a fé. Hoje, nós temos muitos cristãos confessos no mundo. Nós, eu creio, estamos caminhando por um processo de apostasia, mas isso não vai acontecer na semana que vem. Portanto, meus irmãos, antes do arrebatamento vir, é necessário, antes do fim dos tempos, a apostasia. E aí, é muito interessante lembrar do que Jesus diz em Mateus 24, a respeito de situações como terremotos e cataclismas da natureza, que ele chama de princípio das dores. O Covid é uma contração de ensaio. Muitas pessoas não estão tendo oportunidade de vir à igreja, quase todas as pessoas no Brasil, e se a sua fé não pode vencer o Covid, meu irmão, você não vai resistir aos dias da apostasia. Situações muito mais perversas e terríveis estão vindo, muito piores do que o vírus.
situações espirituais inimagináveis para a nossa geração. E nós precisamos estar firmes, prontos e preparados. Então, se o Covid está abalando a sua fé, cuidado, porque o seu cristianismo é insuficiente para viver aquilo que está por vir. Tempos virão onde você confessar sua fé vai trazer sérios problemas e dificuldades que você nunca enfrentou na sua vida. E isso pode acontecer ainda na nossa geração, nós não sabemos o tempo exato, mas é uma probabilidade matemática, uma possibilidade lógica. A apostasia está por vir, e esse tempo será muito difícil para a igreja. E o segundo sinal que precisa ocorrer antes do arrebatamento da igreja, antes do fim dos tempos, é a manifestação do iníquo, do que nós chamamos na teologia cristã de o anticristo. Então, o próprio versículo 3 continua. Primeiro vem a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Aqui é muito interessante porque essa é uma expressão fortíssima. Ele é o homem da iniquidade, ele é a personificação do mal, ele é o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui é interessante nós percebermos que o texto está falando de um homem, de uma pessoa. É o que Apocalipse vai chamar, é uma das bestas do Apocalipse. É o que na teologia cristã nós chamamos de o anticristo. 1 João capítulo 2, verso 18, o texto bíblico diz que, estou parafraseando, mas o apóstolo João ali diz, olha, vocês ouviram dizer que vai vir um anticristo. Eu já digo a vocês, muitos anticristos já estão no meio de vocês. Ou seja, ao longo da história, muitas pessoas influenciadas por Satanás, elas trabalham em consonância com esse projeto do mal, se levantando contra Cristo e contra os cristãos. Então, são espécies de anticristos, ou pequenos anticristos. Mas esse texto aponta para um dia que virá, e também 1 João, quando ele diz isso, né, vocês ouviram dizer que virá, e ele não está negando, ele só está afirmando esses outros menores da história. E aí, esse texto deixa claro que haverá um cidadão, uma pessoa, um ser humano, que é o anticristo, e ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Aqui há duas possibilidades, ou ele vai caminhar num caminho de ceticismo, de ateísmo, e sobretudo quando nós estávamos em Guerra Fria, é assim que a igreja interpretava esse texto. Hoje, muitos intérpretes já estão pensando que quando o anticristo vai se levantar contra tudo que se chama Deus, não é com um discurso ateísta contra todo tipo de divindade, mas é tudo que se chama Deus na perspectiva bíblica, na perspectiva cristã. E aí o texto diz, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Aqui nós temos um ponto sensível, porque alguns vão dizer que essa é uma profecia que simbólica, ou seja, ele vai atrair para si mesmo a adoração. Ele vai querer literalmente ser adorado, como imperadores romanos do passado e de outras culturas, como o faraó do Antigo Egito e outras mais, ou até mesmo se colocando à frente de Cristo, à frente da divindade e trazendo a esperança e a fé da população a Ele e não à divindade. Mas alguns vão dizer que essa profecia, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, é algo literal. E aí talvez aqui seria um indício para a reconstrução do templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo, e segundo esses irmãos, há de ser reconstruído uma terceira vez, e ali então, esse ser, esse homem, eu posso dizer, se não possesso, mas fortemente influenciado pelo mal, ele vai se assentar ali no templo, querendo receber a adoração. Eu particularmente não creio nessa perspectiva, mas é uma possibilidade de interpretação real, nós respeitamos isso, e eu estou ensinando você, eu não quero dar somente o meu ponto de vista. Então, ele vai se apresentar como se fosse o próprio Deus, segundo aqui o versículo 4. Ou seja, nós estamos falando de algo totalmente novo e muito distinto de tudo que a gente viveu dentro da história do cristianismo, a não ser no período romano de imperadores que governavam grande parte do mundo conhecido, se autoproclamavam Deus e queriam adoração. Isso é algo muito distinto de tudo que a gente já viveu na modernidade. E este dia há de chegar.
É por isso que sempre há uma preocupação dos cristãos com a globalização, e esse é um conceito muito delicado, porque ele pode ser visto e entendido de vários ângulos, e sobretudo com o globalismo, com essa ideia de sermos uma nação única, de minimizarmos nossas identidades nacionais. Há uma preocupação muito grande dos evangélicos em geral com isso, e eu não estou falando que eu concordo nem que eu discorde. Eu não estou ainda deliberando juízo de valor sobre isso. Eu estou te explicando, te mostrando um fato histórico, uma questão social, real, sociológica na atualidade. Por quê? Porque para que nós tenhamos um ser, uma pessoa que possa ocupar essa posição de perseguir os cristãos de uma forma total e completa em todo o globo, nós precisamos de uma plataforma política que permita isso. Então, enquanto nós temos soberanias nacionais fortes, nós temos um quadro muito difícil para o aparecimento desse líder mundial. Agora, quanto mais as soberanias nacionais são minimizadas e mais nós vivemos numa comunidade internacional, mais há a possibilidade do cumprimento dessa profecia. É por isso que governantes de direita e alinhados com a fé evangélica em diversas nações na atualidade, eles se posicionam contra o que eles chamam de globalismo. É por causa dessas perspectivas cristãs. Mais uma vez, eu não estou aqui deliberando juízo de valor, esse é um fato. O que eu quero dizer para você é que, independente de qual seja a sua perspectiva crítica relacionada a isso, independente de qualquer governo que faça essa postura, nessa tentativa de evitar, né, essa questão que está apontada aqui na Escritura, ou seja, um governo que aproxime de um cenário onde possibilite tudo isso, a grande questão é que isso é bíblico, isso vai acontecer. No final das contas, isso vai acontecer. E aí, esse homem, ele vai se manifestar. E aí Paulo vai dizer no versículo 5, vocês não lembram que eu falava para vocês quando eu estava pessoalmente, agora eu tenho que escrever a carta porque vocês esqueceram, e agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, existe algo que está impedindo que o anticristo surja no mundo, e em determinado momento, esse ou este que está impedindo o surgimento desse ser, né, o aparecimento do anticristo no mundo, em algum momento ele vai ser retirado, então as forças da iniquidade vão conseguir possibilitar essa situação. Aqui os teólogos se divergem muito, então eu não vou enumerar para não gerar mais confusão do que acréscimo na sua vida, porque o que é então isso que segura? O ponto é que Deus soberanamente, eu acho que isso todo mundo pode concordar, que Deus soberanamente, Ele controla a história e Ele está impedindo o surgimento desse iníquo. Então, verso 8, será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Vamos deixar o versículo 8 para a gente explicar daqui a pouco. E o verso 9, ele continua dizendo, ora, o aparecimento do iníquo, desse anticristo, é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, Satanás vai enganar aquelas pessoas que rejeitam o Evangelho, e aí trabalhando nessa grande massa que rejeita o Evangelho, o mundo vai estar propício para o aparecimento do anticristo. E é por isso, porque eles rejeitam o Evangelho, Deus então há de julgar essas pessoas, lhes enviando a operação do erro para darem crédito à mentira. Então, uma forma de Deus derramar juízo sobre essa geração que nega Cristo e nega o Evangelho é permitir que eles permaneçam no erro, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na justiça. Bom, o que nós estamos falando e afirmando, baseado em todos esses versículos, é que antes do anticristo tomar lugar, haverá pelo menos um início
de uma forte apostasia, de um abandono da fé. E quando ele se manifestar, ele vai governar e terá influência sobre todas as nações. Não sabemos se governar diretamente como um líder mundial político ou uma influência tão forte que determine tudo o que há de ocorrer nas nações. O ponto é que ele vai ser um instrumento de Satanás para perseguir a igreja, e vai ser um momento muito delicado, muito difícil para todos nós. E, no fim, o texto bíblico diz que Jesus retorna, e com o sopro da sua boca, nós não sabemos exatamente como é isso. O fato é que quando Jesus retorna, ele então vai destruir o anticristo. Então ele não vai ser deposto por algum governo terreno, ou vai morrer por um vírus ou por uma bactéria por causas naturais. Ele vai ser, a história dele na terra vai ser interrompida com a vinda de Jesus, aquela que eu me referi no início da pregação. Jesus então retorna, ele destrói o anticristo, e a igreja que estava aqui, remanescente, fiel e sofrendo, é arrebatada para encontrar Jesus nos ares. Então, recapitulando, olhando a história de trás para frente, nós temos o fim do mundo. Aqui é o juízo final e a história terrena acabou. O que nós temos? Um dos últimos capítulos dessa história é o arrebatamento da igreja, a igreja subindo para encontrar Jesus nos ares. Antes disso, nós temos o aparecimento do anticristo, e antes disso nós teremos a apostasia. Olhando de outra forma, olhando numa progressão, nós temos os princípios das dores, guerras, rumores de guerras, como Jesus diz em Mateus 24, vírus, pandemias, como os cavaleiros do Apocalipse apontam, uma situação complexa, tudo isso é princípio das dores. Aí nós temos a apostasia, nós temos depois o anticristo aparecendo, e por fim o arrebatamento da igreja. Então, meus irmãos, o que eu creio? Eu sei que existem homens sérios, homens de Deus, até mais capazes do que eu, que têm uma perspectiva diferente, mas estou convencido pela Escritura disto que vou dizer a vocês. Eu creio que Jesus veio à Terra há aproximadamente 2000 anos atrás para demonstrar o seu amor pela humanidade e para salvar o seu povo. Ele vai retornar, como ele disse, de forma visível. Todo olho o verá. Antes dele retornar, e quando ele retornar, aqueles que estão mortos esperando em Cristo Jesus hão de ressuscitar, e aqueles que estiverem vivos, que são parte da sua igreja, vão ser transformados e encontrar ele nos ares, e o arrebatamento da igreja vai acontecer. Antes desse dia glorioso, que é o último capítulo da história da humanidade, haverá uma série de eventos, e esse texto nos aponta para dois: para uma apostasia global e para o aparecimento desse líder mundial, que é o anticristo, que há de perseguir a igreja e colocar nesses últimos dias da história da humanidade, nesses últimos anos, a agenda satânica de forma total, completa e plena na humanidade. Eu termino essa pregação dizendo a você o seguinte: você tem liberdade, ainda que filosoficamente falando seja complexo, mas é o que você crê, então quero falar na sua linguagem. Você tem a liberdade de crer ou não crer em todas as verdades que eu apontei para você, que não foram tiradas da minha cabeça, mas foram retiradas da Escritura. Se você não crê nisso, você corre um sério risco, porque se tudo isso que eu estou dizendo é verdade como eu creio que é, você não estará preparado para passar por toda essa situação, porque quando Jesus retornar, ele retorna não como mais salvador do mundo, mas ele retorna como juiz do mundo, e ele está vindo para julgar vivos e mortos. Então eu quero dizer para você nessa noite: se arrependa de viver uma vida baseada em você mesmo, se arrependa de viver para você, se arrependa de ter um Jesus que é do jeito que você acha que ele é, se arrependa dos seus pecados e viva verdadeiramente para Jesus. Ele é o Senhor da história, ele é o Senhor de todas as coisas, e ele está retornando para julgar o mundo. Você precisa estar pronto e preparado, porque você terá que acertar contas com ele. Então esse é o momento, esse é o dia aceitável para você pedir perdão pelos seus pecados, invocar o nome do Senhor e ser perdoado, ser salvo, porque quando ele rasgar os céus, você não terá outra oportunidade.
E eu quero dizer para você que confessa o nome de Jesus, que diz ser um cristão, mas vive uma vida totalmente distante de Cristo, totalmente diferente do que a Bíblia propõe. Você pode se enganar hoje, você pode enganar os seus familiares, que querem acreditar nessa mentira, de que você é uma boa pessoa evangélica, e que vai para o céu junto com eles. Acorda desse sonho, dessa fantasia, dessa ilusão. Não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do Pai. Então eu peço a você, eu suplico a você, você que diz ser um seguidor de Jesus, que diz crer em Jesus, aparte-se da maldade, da iniquidade, é tempo de arrependimento. Essa quarentena deveria nos levar a um avivamento, deveria nos levar à oração, à Bíblia, à Escritura, e ela nos leva ao desespero, ao pânico, a cursos, a redes sociais, a TikTok, nos leva para tudo, mas não nos leva para Jesus. E é aqui que nós vemos a diferença do justo e do injusto, porque o justo, nessa hora de caos, de sofrimento, de quarentena, eles estão florescendo, eles estão crescendo com Deus. Então eu peço a você, eu rogo a você, meu irmão e minha irmã, Jesus vai voltar, e você precisa estar pronto para isso. E mais do que isso, antes dele voltar, você terá que enfrentar a apostasia, onde não vai ser legal ser evangélico, não vai ser legal ser politicamente correto, não vai ser legal ser do bem, ter essa fé bonitinha que as pessoas te aplaudem. Você vai sofrer por crer em Jesus. E o pior, o anticristo virá e nós vamos perecer nessa terra, nós vamos sofrer. E o Covid se torna nada diante das provações que estão para vir sobre nossas vidas. Portanto, meus irmãos, vamos viver de tal forma que seja com Covid ou sem Covid, seja com apostasia ou sem apostasia, com anticristo ou sem anticristo, e sejamos prontos para ser aprovado diante de toda a provação que estiver diante de nós, porque assim é o justo, ele floresce no tempo certo, como diz lá no Salmo 1. Que Jesus abençoe sua vida. Você que está ouvindo essa mensagem e sente que o seu relacionamento com Jesus não está bom, esse é o dia, essa é a hora aceitável. Confesse ao Senhor, clame ao Senhor aí onde você está. Talvez você precisa terminar essa pregação, entrar no seu quarto, fechar a porta, como Jesus disse, e ter um tempo especial com Deus e rasgar o seu coração. Essa é a noite de Deus fazer algo novo na sua vida. Que Jesus te abençoe, que Jesus te dê uma semana abençoada. Se Deus permitir, domingo que vem nós estaremos aqui, quarta também estaremos aqui, e eu encerro esse culto orando. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero orar, Pai, pela tua igreja, eu quero orar pelo teu povo, eu quero orar pelas pessoas que dizem que te amam, dizem que são do Senhor, estão ouvindo essa mensagem. Ó Deus, chacoalha, a Deus, a figueira. Deus, em nome de Jesus, agita, Deus, o teu povo, mexe, Deus, em nome de Jesus, faz algo novo em nossos dias, traz um avivamento novo e genuíno no teu povo. Ó Deus, em nome de Jesus, que verdades espirituais como essas aqui expostas pela tua palavra, Deus, de um tempo de crise espiritual, de apostasia que vai provar nossa fé até o fim, Deus, a certeza de que uma personificação do mal, o filho da iniquidade há de surgir, e nós temos que estar preparados. Tudo isso, Senhor, nos leva a refletir sobre a vida que nós estamos levando, e, Senhor, entendemos que nós queremos mais, nós precisamos de mais profundidade, mais do Teu Evangelho, Senhor, mais do Teu poder em nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Nós queremos arrepender, Senhor, da forma que temos vivido, nós pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós, pedimos, Senhor, avive, Deus, a Tua obra em nosso meio. Deus, em nome de Jesus, eu oro também, Senhor, por esses que nos ouvem, Deus, que não estão prontos para nenhum desses eventos que estão por vir, sobretudo não estão prontos para o retorno do Senhor, e talvez nem creem no Senhor, e nem creem que o Senhor vai retornar, estão ouvindo essa mensagem, talvez ouvindo até o final, mas com aquilo no coração. Eu não sei se isso de fato é verdade. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor conceda a eles o dom da fé,
Que o Senhor coloque no coração deles a capacidade de crer e que toda incredulidade seja vencida, Deus, pelo convencimento do Teu Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que terminou de ouvir essa palavra nessa hora, que a vida dela seja impactada, que a vida dela seja acrescentada, que a vida dela seja restaurada, que a vida dela seja transformada e que em nome de Jesus nós possamos dizer Maranata, nós possamos dizer vem Senhor Jesus. Deus, como os cristãos antigos, Deus dizia uns para os outros no final do culto, terminavam dizendo Maranata, que expressava justamente esse desejo, essa ansiedade positiva de que o Senhor viesse. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua igreja, que é para ti como uma noiva, esteja pronta, ataviada e santa, aguardando o teu retorno. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Jesus abençoe sua vida. Tenha uma semana abençoada. Até quarta-feira, se Deus quiser. Jesus te abençoe.